Continuando, vejamos agora situações de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Aqui, dados dois ou mais números, o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, é o menor número que é múltiplo dos outros dois ou mais números em questão, né? Já dados dois ou mais números, denomina-se máximo divisor comum, o MDC, ao maior divisor comum desses números. Um conceito muito importante é o conceito de número primo. Um número P, diferente de 1, por definição, o número 1 não é um número primo, quando ele só admite dois divisores, ele próprio e a unidade. Notem que o número 1 cumpre esses quesitos, né? O 1 só é divisível por 1, que é ele mesmo, ok? Então, por definição, o 1 não é considerado um primo. Ok? Alguma pergunta? Quando um número não é primo, ele é dito composto. Ok? Um conjunto de números primos, posso representar dessa maneira, ó. 2, 3, 5, 7, 11, números divisíveis por 1 e por ele próprio. O 2, por exemplo, aqui, ó, o 2 é o único número que é primo e é par. Todos os outros são números ímpares, né? Atenção, eu estou dizendo que, exceto 2, todos os outros primos são ímpares. Não estou dizendo que todos os outros ímpares são primos. Certo? Que todos os ímpares são primos, né? O 9, por exemplo, é ímpar, mas não é primo. Ok? Os números primos, eles estão diretamente relacionados à fatoração de um número, né? Nós, os seres humanos, temos um código que distingue uma pessoa da outra, o código genético, certo? Os números, eles possuem um código também único para cada número. Esse código é a sua fatoração em um produto de números primos. Cada primo, ele é a sua própria fatoração, né? Mas, por exemplo, o 21 pode ser escrito como 3 vezes 7, um produto de dois outros primos. E essa fatoração é única do 21. Ok? Então, vamos encontrar o MMC e o MDC entre dois números por um método muito prático, o método da fatoração simultânea, que não é muito utilizado, não. Por conta da gente calcular muito o MMC, né? A gente calcula muito o MMC. Sempre que vai se fazer uma soma de frações, precisa se encontrar um mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Já o máximo divisor comum, a gente calcula muito pouco, ou nunca, né? Muito poucas vezes ou nunca. Exceto quando se aprende no ensino fundamental, né? O método da fatoração simultânea é o seguinte: eu tenho os números 12, o 18 e o 36. Se eu quiser encontrar MMC e MDC entre esses três números simultaneamente, é simples. Eu vou fazer a fatoração simultânea. A fatoração, ela é transformar o número em um produto de números primos. Logo, eu só vou usar números primos aqui, ok? Então, o primeiro primo que divide pelo menos um desses números é o 2, certo? O 2, no caso, divide os 3, né? Todo número que é par é divisível por 2, perfeito? Então, eu inicio com o número 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. E 36 dividido por 2 dá 18. Ok? E aí, notem que o 2 dividiu todos os números, não foi? Então, eu coloco um asterisco aqui, pois o 2 é um divisor comum desses três números. Ok? 6 ainda é divisível por 2. 9 não é, 18 também é. Então, eu continuo a divisão pelo 2. Eu só não vou acrescentar o asterisco ali, porque o 2 não divide todos eles. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2 não é possível em n, então repete. 18 dividido por 2 dá 9. Ok? A fatoração não é mais possível por 2. Eu vou para o próximo primo, que é o 3.
3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3, 9 dividido por 3 é 3. Notem que o 3 também dividiu todos os números. Então, eu vou marcar o 3 ali. E agora eu concluo com o 3, ok? Aqui, ela já se encerrou, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Eu não vou marcar o 3 porque eu já tinha se encerrado aqui, ok? Aqui, eu tenho a fatoração desses 3 números, perfeito? O MMC, a fatoração aqui, depois eu concluo. O MMC entre 12, 18 e 36. É o produto de todos esses números. Ok? O MMC, existe uma definição em que ele diz que ele é o produto dos fatores comuns e não comuns, com seus maiores expoentes. A multiplicação de todos esses números aqui, ó. De baixo para cima, ela é mais simples de fazer, tá? Aqui tanto faz de cima para baixo como de baixo para cima. Mas em situações onde a fatoração é maior, de baixo para cima é melhor fazer. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2, 36, ok? Então, o mínimo múltiplo comum entre esses números é 36. Já o máximo divisor comum entre esses números é somente o produto daqueles que estão marcados ali, que foram divisores comuns. 2 vezes 3, que é 6. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim, né? É importante ressaltar, na apostila nós temos os critérios de divisibilidade, quando um número é divisível por outro. Agiliza bastante na nossa vida, na matemática. Ok? Olhar para um número, né? Por exemplo, o 123, olhando para ele, dá para dizer que ele é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos gera um número divisível por 3. Logo, 123 é divisível por 3. Oi? Não, ele é ímpar, né? Todo número ímpar não é divisível por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Dá para resumir isso dizendo que ele é par, né? Por 3, a soma dos algarismos tem que gerar um número divisível por 3. Por 4, que não é um primo, mas por 4, o número tem que terminar em 0, 0, ou em um múltiplo de... ou os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. Por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3, ao mesmo tempo, 2 e 3. Ou então, esse número tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que gerar um número divisível por 3. Que é a mesma coisa que dizer que ele é divisível simultaneamente por 2 e por 3. Ok? Por 7. Por 7, existe um critério, mas o cara que fez o critério ficou muito tempo pensando em como montar um critério de divisibilidade para o 7 e não foi muito feliz, porque ele encontrou um critério, mas o critério acaba sendo pior do que a divisão, às vezes. Vamos pegar um número divisível por 7 aqui. 49 não é muito bom porque é pequenininho, né? 49 vezes 7 dá 243? 238. Ó, o critério é o seguinte, dobra o último número. Vocês não vão usar, só para conhecimento geral. Dobra o último número. 2 vezes 8, 16. Ok? Aí, o que tiver, dobrando o último número, o que vier antes dele, 23, você subtrai do dobro desse último número. 23 menos 16, quanto é que dá? 7. 7 não é divisível por 7? Então, 238 também é. Tá? O número pode ser gigantesco, vai funcionar. Mas, divide por 7 que é mais fácil, né? Ok? Por 8. Por 8, os 3 últimos algarismos têm que ser 0 ou terminar em um múltiplo de 8. Ok? Ok? Por 9, a soma tem que ser divisível por 9. Por 10, tem que terminar em 0. Tá? E agora quem termina sou eu, porque tem 11, tem 12, tem 13. Mas aí a divisão é mais simples. De 1 até 10 é legal saber.
Tá? Ok? Teve gente que ficou estudando isso. E bastante. Teoria de números. Pô, vocês nem fizeram... Oh! Vamos lá. Então, aqui, ó. Isso é importante nas aplicações. Elas caem dentro da própria matemática, do próprio raciocínio matemático, digamos assim, e muitas vezes caem também dentro do raciocínio lógico. Problemas que envolvem o MMC e o MDC. Vejamos aqui, ó. Os problemas que envolvem mínimo múltiplo comum são sempre problemas cíclicos. Quando os números cumprem um ciclo, eu alinho eles com o mínimo múltiplo comum e posso prever quando o fenômeno vai voltar a acontecer. Por exemplo, nós três aqui, ó, Luiz, Bruno, Diogo. Então, Luiz, o Bruno e o Diogo, nós somos primos, logo temos a mesma avó, certo? Tá. A nossa avó está doente. O Luiz visita a nossa avó a cada 3 dias. Religiosamente, a cada 3 dias eu vou no hospital visitar a nossa avó. Certo? O Bruno visita a nossa avó a cada 2 dias. Religiosamente, o Bruno vai a cada 2 dias lá visitar a nossa avó. O Diogo visita a nossa avó a cada 5 dias. Religiosamente, a cada 5 dias, o Diogo está lá visitando a avó. Hoje, nos encontramos no hospital. Luiz, Bruno e Diogo. Quando isso vai acontecer novamente? É claro que a gente tem que combinar. A avó tem que continuar doente no hospital, né? Eu tenho que continuar visitando a cada 3 dias, o Bruno a cada 2 dias e o Diogo a cada 5 dias. Isso vai acontecer de novo no menor múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Ó, notem que os múltiplos de 2 são 0, é a tabuada do 2, e o 0 está na tabuada. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 e vai. Os múltiplos do 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6 e vai. Opa, 3 vezes 2, 6. Os múltiplos do 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Isso segue. A gente alinha no 0, ó. 0, a gente nos encontramos lá. Quando isso vai acontecer de novo? No menor múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Notem que o 0 é o menor, porém, por definição, 0 não é MMC. Ok? Isso vai acontecer no MMC entre 2, 3 e 5. Eu não preciso fazer a fatoração. Eles são primos entre si. O único número que divide todos eles ao mesmo tempo é o 1. Eles são chamados primos entre si. O MMC é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. É direto. Notem que 30 é múltiplo de 2, de 3 e de 5. Ok? Nos encontramos hoje no hospital. Vamos nos encontrar novamente no hospital daqui a 30 dias. Certo? Então, temos ali um problema de mínimo múltiplo comum. 3 trabalhadores foram admitidos em uma repartição pública, em cargos diferentes, no ano de 1992, e terão direito à licença-prêmio, respectivamente a cada 24, 32 e 36 meses trabalhados. Assinale abaixo o ano em que os 3 trabalhadores poderão gozar da licença-prêmio simultaneamente. Então, eles foram admitidos em 1992, o 0. E eles vão ter direito à licença-prêmio, um a cada 24 meses, o outro a cada 32 meses e o outro a cada 36 meses. Ok? Vamos encontrar o menor múltiplo comum entre 24, 32 e 36. Todo mundo reconhece o problema como um problema de mínimo múltiplo comum? Isso é importante. Tá? A dica é ciclo, né? Ok? Então, por 2, 12, 16, 18. Por 2, 6,
8, 9. Por 2, 3, 4, 9. Por 2, 3, 2, 9. Por 2, 3, 1, 9. Por 3, 1, 1, 3. Por 3, 1, 1, 1. Quando eu chego em 1, está concluído, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2 dá 36. 36 vezes 2 dá 72. 72 vezes 2 dá 144. 144 vezes 2 dá 288. 288 meses depois eles vão se encontrar. Ok? Só que ele pede em qual ano eles vão tirar a licença-prêmio. Ou seja, um ano possui quantos meses? 12. Divide o 288 por 12. Dá 2, né? 2 vezes 12 é 24. Sobra 4, baixo 8. Dá 4. 4 vezes 12 é 48, ó. Sobra 0. Que é igual a 24 anos. Então, a resposta: 1992 mais 24 anos, 6, 1, 0, 2. 2016. Ok? Eu digo que é mais simples a fatoração, baixo para cima, porque depois você só vai dobrando, né? Posso continuar, pessoal? Então, vejamos o nosso problema 2. Esse aqui era 1, né? Uma barra de madeira maciça com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo. Isso é bem agudo aqui, tá? Um tijolo, né? A forma de um tijolo. O famoso pombo sem asa. Né? Então, paralelepípedo reto-retângulo. Tem as seguintes dimensões: 48 centímetros por 18 por 12. Para produzir calços para uma estrutura, essa barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos idênticos. Cubos. A propriedade é que tem todas as arestas iguais. Certo? Em cubos idênticos. Na menor quantidade possível. Preste atenção. A menor quantidade possível sem que reste qualquer pedaço da barra. Ou seja, a menor quantidade possível com o maior comprimento, não é? Para cada uma dessas arestas, ok? O maior comprimento da aresta vai gerar a menor quantidade possível, cubos idênticos, na menor quantidade possível. Isso vai gerar a maior aresta para cada cubo, não é isso? Vocês entendem? Sem que reste qualquer pedaço, tem que ser um divisor comum. Desse modo, o número de cubos cortados será igual a quantos cubos eu vou obter? É um problema de máximo divisor comum. Dá para identificar? Dá para reconhecer a diferença? É o maior divisor comum entre esses números. Ele quer... Deixa eu estruturar melhor o problema aqui, ó. Então, eu tenho um paralelepípedo reto-retângulo, que é a forma, né, do bloquinho de madeira. Então, tá ali. Eu quero cortar isso em cubinhos, certo? Como ele fala, ó. Uma barra de madeira maciça com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo tem as seguintes dimensões: 48, vou colocar o 48 aqui. 18 por 12. Largura, altura e comprimento. Ok?
aqui é indiferente, né? Chamar um de comprimento, outro de largura, outro de altura, certo? Tá, então, ele vai produzir calços de madeira. Essa barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos. O cubo, ele possui todas as arestas iguais, certo? Aqui, eu chamei ali, são as dimensões, ó. Aqui vai ter que ser igual aqui, que vai ter que ser igual aqui, ou seja, aqui dentro vai gerar vários cubinhos, né? Certo? Todo mundo entende? E aí ele fala, ó, por que máximo divisor comum? Cubos idênticos. A menor quantidade possível de cubos vai gerar, o fato de exigir a menor quantidade possível de cubos, essas dimensões aqui tem que ser a maior possível. Ok? Claro que, porém, a maior possível, sendo que tem que ser divisor de 48, de 18 e 12, pois não pode sobrar pedaço. Certo? Tá claro? Então, eu preciso encontrar o máximo divisor entre 48, 18 e 12, o máximo divisor comum. Certo? Ó, 48, 18 e 12 são números pares. Logo, todos são divisíveis por 2. Então, eu só vou fazer aqui divisores comuns agora, né? Não vou fazer processo simultâneo. 48 por 2 dá 24, 18 por 2 dá 9, 12 por 2 dá 6. Certo? Não são mais divisíveis simultaneamente por 2. O próximo divisor comum aqui é o 3, certo? 12 por 3 dá 4, 9 por 3 dá 3, e 6 por 3 dá 2. Terminou. Eu não vou ter mais um divisor comum, mesmo porque aqui eu atingi um primo menor que esse. Ok? Então, o máximo divisor comum entre 48, 18 e 12 é 6. Ou seja, os cubinhos serão de 6 por 6 por 6. Perfeito? A aresta de cada cubo vai ter 6 centímetros. Perfeito? Notem as sobras. Aqui, ó. Essa dimensão, que é 48, ela vai ser dividida em 4 partes aqui, ok? De 6 centímetros. Perfeito? Essa aqui, que é 18, ela vai ter 3 de 6, certo? E aqui na altura, serão 2 de 6, ok? Então, 4 aqui, ó. 4 aqui, ó, vezes esses 3 aqui, vão dar 12. Porém, nós vamos ter 2 camadas de cubinho, ok? Uma embaixo e outra em cima, porque aqui são 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. Calma, eu fiz... aqui é 8. Eu dividi errado, pô. Pode corrigir na hora ali, pô. Ninguém se tocou? Perdão, aqui é 8, né? Eu coloquei 4. Ó, então, aqui são mais. São 8. São 8 cubinhos. Ó, são 8 dimensões aqui, né? 8 vezes 3 aqui, ó, dá 24. É uma camada com 24 cubinhos. Só que ela tem 2 de altura aqui, então tem mais uma camada em cima daquela. Esse produto aqui, ó, 8 vezes 3, 12. 8 vezes 3, antes era 12. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Esse cubo grande vai me proporcionar 48 cubinhos de 6 por 6 por 6. Tá claro? Sim? Resposta aqui, ó. 8 vezes 3 vezes 2, que dá 48 cubinhos.
Interessante, um exercício interessante. Copiando ou podemos continuar? Eu espero, tá? Copiando? Podemos continuar? Então, agora vamos olhar com mais calma os números racionais. Um número, ele é dito um número racional quando ele pode ser escrito como uma fração. Todo número que pode ser escrito como uma fração é dito um número racional. Então, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, é composto, Q maiúsculo, é composto pelos números decimais finitos, decimais infinitos, periódicos simples ou compostos. Por definição, o conjunto Q, o conjunto dos números racionais, são números na forma m sobre n, a fração m numerador, n denominador. Tais que m e n são números inteiros, pertencem a z, e n não é zero, né? A gente não divide por zero, ok? Os decimais finitos. 3,25, conforme a gente já viu, né? 3 inteiros e 25 centésimos, ó, ou 325 centésimos, né? Como eu tenho duas casas depois da vírgula, 2 zerinhos, denominador 100, certo? Depois pode ser simplificado, gera o 13 quartos, né? Uma fração equivalente a 325 centésimos, que é equivalente a 3,25. Ok? O 0,004, 4 milésimos, né? Eu simplifico 1/250, certo? Depois nós temos os decimais infinitos, as dízimas periódicas. Então, nós temos a fração 5/11, que é 0,454545. Ela é uma dízima periódica simples. Temos a fração 1/6, que é 0,1666, que é uma dízima periódica composta. Qual é a diferença? A dízima periódica simples, após a vírgula, ela só tem o período. O período dessa dízima é 45. Eu vou falar melhor sobre as dízimas agora. É 45. Ok? Já essa dízima aqui, ó, após a vírgula, ela tem o número 1 aqui, ó, que não se repete. Ele é chamado parte não periódica. A parte não periódica gera a composta. Ok? Então, alguns slides antes, nós nos deparamos com a fração 1/3. A fração 1/3. E ela, dividindo 1 por 3, eu obtenho essa dízima periódica aqui, né? Certo? Então, existem duas maneiras da gente demonstrar que isto é isso aqui. Tá? É simples. Pega a calculadora, divide e vê, né? Ela vai encher o visor de 3. Quantos dígitos a calculadora comportar, vão aparecer 3. Algumas terminam, outras, por exemplo, 0,666, botam o último número como 7, fazem um arredondamento. Claro que a gente não vai pegar a calculadora e dividir para ver que é isso, né? Uma das maneiras, que é a maneira mais, digamos, acadêmica de mostrar isso, é através da soma infinita. 0,333 é igual a 0,3 mais 0,03 mais 0,003, isso aqui continua. Cada um termo dessa soma aqui, ó, cada uma parcela dessa soma aqui, isso aqui é um mais, tá? Tá parecendo um 7, né? Cada uma parcela dessa soma é um termo de uma progressão geométrica, uma PG. E a soma dessa PG é uma soma infinita. Vai dar 1/3. Mas agora a gente não está estudando PG, a gente vai estudar PG. Quando a gente estudar PG, eu vou demonstrar isso para vocês. Porque a gente tem que estudar a soma dos termos de uma PG infinita. Tá? Uma outra maneira de demonstrar isso é usar um artifício matemático. Eu digo que x é igual a 0,333. Tá? Eu chamo essa expressão aqui de uma expressão 1. Aí, eu vou aqui e multiplico
como eu estou usando o x, o sinal da multiplicação assim não serve. Eu multiplico esse número por 10. Tá? Eu vou multiplicar esse número não, essa expressão por 10. Como é que fica isso? 10 vezes x, 10x, igual. Quando eu multiplicar por 10, a vírgula vai se deslocar uma casa, não é? Para a direita, certo? Então isso vai ficar 3,333, assim, não é? Ok? E essa é uma expressão 2. Pessoal, eu não fiz mágica nenhuma, né? Por exemplo, 5 é igual a 5. Isso aqui está mais na cara que o nosso nariz, não é verdade? Se eu multiplicar por 10 aqui e multiplicar por 10 aqui, eu não altero em nada a igualdade, certo? Então está valendo, né? Aí, eu posso subtrair membro a membro. A gente resolve o sistema, né? Subtrai membro a membro nas equações, não são? 2 menos 1. Como é que fica 2 menos 1? 10x menos x? 10x menos x é 9x, né? 3,333 menos 0,333, o que dá isso? 3. E aí, x é 3 sobre 9, que é 1/3. Só que x é isso aqui também, né? Tá? Isso é uma demonstração que, vou ser bem sincero, eu não gosto muito não. Eu prefiro a soma dos termos de uma PG, mas a gente não está estudando PG. Quando a gente chega lá, a gente vê através de uma PG. Tá? Mas pode confiar. Cada vez que eu fizer, vou fazer algumas aqui para mostrar para vocês, a gente não precisa fazer em todas isso, é claro. Tem um dispositivo prático, um método prático para se encontrar. A fração que gera a dízima. Tá? Porque lembrem que eu falei para vocês que quando eu tenho uma expressão numérica com dízima, eu não uso a dízima, eu encontro a fração geratriz. Certo? O erro, ele se propaga. Todo mundo sabe disso, não é? O erro, ele se propaga. Eu arredondei um pouquinho aqui, depois eu arredondei um pouquinho ali, depois eu arredondei um pouquinho acolá. No final, esse meu pequeno arredondamento gira um erro muito grande. Estão entendendo? E é exatamente por isso que a gente não usa as dízimas dentro de uma expressão numérica. Tá? Vamos combinar que se eu tiver um bom raciocínio lógico, tal, eu posso fazer isso e ver mais ou menos o resultado, eu vou ter alternativas. Mas o correto é encontrar a fração que gera. Tá? E muitas vezes isso pode acontecer também, né? De muitas dízimas e destoar bastante o resultado. Aí eu preciso encontrar as frações geratrizes.